Se você fosse radical a nível do patrimônio, realmente a arquitetura não é só o invólucro, né? A arquitetura é o lugar, né? O lugar. Mas no quadro, né, que se apresenta, né, voraz, né, se demolir tudo, né, e se não se quer construir ao lado, se quer construir no lugar que estava, a gente acha que ainda é uma maneira de você preservar. Você vai preservar o tipo, você vai preservar o sistema construtivo, né? Você vai poder mostrar para alguém daqui 50 anos, né, um exemplar que existiu, né, de casa de madeira, embora não esteja naquele lugar de origem, né? O ideal seria que você preservasse o lugar. Como isso não é possível, a gente está preservando o tipo, quer dizer, é o invólucro, né? É o material, o sistema construtivo, a tipologia, né? Foi o que a gente fez com aquela casa do pioneiro. Inclusive aquela casa do pioneiro, as cores não eram aquelas, sabe? Laranja, verde, mas nós tínhamos feito num trabalho que eu fiz na FAO em 82, que era sobre cores, e eu fiz um estudo das cores naquela época das casas de madeira. E o que predominava na época era o laranja, né? Era aquelas cores que estão lá. Então aquilo representa um período, né, forte, e que utilizavam cores muito fortes. Então nós fizemos representar assim, aquilo é a casa da década de 80, né, que foi construída na década de 50. Então nós fizemos, né, ou seja, você pode ver que ela está sob pilotis, que era, né, todas as casas eram, né, com porão, né, que facilitava, você não tinha que mexer no terreno, o terreno estava lá, não tinha muita máquina para mexer. Eu fazia uma plataforma, né, do piso e aí ia a casa. Então, eu acho que, embora a gente sabe que a arquitetura é o lugar, a gente está preservando ali o tipo, né, o sistema construtivo, né, a tipologia da casa. Agora, a réplica é uma coisa gozada. Quando o reitor da época, o Jacques Proença Testa, me incumbiu para fazer a capela ecumênica, e eles que deram a sugestão de fazer a réplica, eu até era um pouco contra, porque achava meio sem sentido fazer aquela réplica, né? Eu acho que era mais legal fazer um projeto novo numa capela. Mas eu vi assim que o pessoal estava tão entusiasmado, nós tínhamos, na UEL tinha caído algumas perobas, a gente podia aproveitar aquela madeira das perobas para fazer, e aí eu resolvi então fazer, aquilo lá tem um terço do tamanho da original. Aí nós fizemos na proporção, fizemos um projeto, junto com alguns alunos da UEL. Eu me lembro assim, não vou lembrar de tudo, mas eu lembro que o Jefferson Calegari, que hoje está no IPU, participou comigo, teve uma participação importante, né, nesse projeto da capela. E eu sei que quando a gente fez, foi assim, o pessoal, todo mundo gostou, até hoje o pessoal tem um carinho muito grande, embora a universidade hoje, nós tivemos uma decisão num conselho universitário, não sei de que época, acho que o ano passado, que decidiu que aquilo não seria capela mais, porque a universidade é laica e não tem sentido você ter, né? Eu respeito, né, mas eu acho que originalmente a gente fez aquilo para ser uma capela ecumênica. Eu acho que deveria continuar sendo uma capela ecumênica. Quem quiser ir lá rezar, quem quiser orar, vai. E hoje, infelizmente, aquilo não é nada, né? Nós fizemos na mesma época o restauro da rodoviária e a reciclagem da ferroviária. Na verdade, essas obras aí, quem foi indicado a fazê-la foi o professor Jorge Marão. E como a gente sempre foi muito amigo, né, nós somos praticamente irmãos, ele me chamou na época para participar junto com esse projeto, né? E eu fui participar com ele. A rodoviária, eram dois momentos, né? Era a ferroviária, que era uma coisa que não tinha um estilo definido, né? Que era um sonho, né? Aquela coisa, mas o pessoal da cidade adorava a ferroviária. Se você demolisse a rodoviária, ninguém ia falar nada, entendeu? Mas se você demolisse, mexesse na ferroviária, tanto é que quando nós começamos a mexer na ferroviária, foi assim difícil, porque o pessoal, até teve um professor da engenharia,
que ele não sabia a nossa intenção, e levou um monte de aluno lá e o pessoal ficou muito bravo. Aí a gente teve que explicar tudo direitinho, qual que era a intenção, né? Que na verdade era uma reciclagem, na ferroviária ia ser o museu histórico, mas a rodoviária, quando o prefeito era o prefeito Wilson Moreira, na época quando nós fomos contratados para fazer esses dois projetos, e o secretário de obras era o Junker Gracioto. Não era para ser um museu, nosso projeto foi para ser um centro de exposição temporária. Então, ou seja, e o nosso projeto desde o início foi nesse sentido. Então nós tínhamos as plataformas ali, eram abertas e iam ter, como acontece no MASP, que tem aquelas feiras de artesanato e tal, era para ser isso. E eventualmente ter algum ônibus de turismo que encostasse lá, ou alguma biblioteca, essa era a nossa intenção. E o espaço fechado do trapézio era uma exposição temporária, porque você vendo aquele prédio não tinha como ser museu. A tipologia dele, todo, não tinha como ser museu. E como esse prédio era tombado, nós tivemos que aprovar esse projeto no Patrimônio Histórico do Paraná, né? Nós tivemos acompanhamento da arquiteta Rosina Parchin, que nos deu uma ajuda muito grande na época, né, para a gente fazer esse restauro. Então foi um projeto muito gratificante. E ele tem duas fases. A primeira fase, que nós fizemos os primeiros estudos, a primeira fase, inclusive, era um pouco maior, era mais ambicioso. Nós fazíamos pela Rocha Pombo, a gente adentrava ali naquela via de rodagem e fazíamos um espaço embaixo ali, e aí trabalhavam todo aquele outro espaço, né? Da rodoviária. Aí depois nós tivemos que mudar e só trabalhamos na rodoviária, né? Mas nós nunca fizemos museu ali, nós fizemos o projeto para ser um centro de exposição temporária. Aí depois, no meio, quando estava se restaurando, teve um movimento dos artistas, né, que fizeram um movimento, foram até Wilson Moreira e insistiram em fazer museu. O que foi um erro, porque aquilo não serve para museu. Aí fizeram um monte de adaptação, botaram um monte de ar-condicionado, ou seja, ali o prédio é o museu, entendeu? O prédio é o museu, né? Depois cercaram todo o prédio, botaram aquela grade, então não tinha grade. Então o prédio é um museu, tem que ser limpo. Ele foi concebido para ser limpo, para ser visto dos dois ângulos, né? Agora eu não sei, tem um projeto de restauro para o prédio, que é do pessoal de Curitiba, que eu estou torcendo para que ele seja executado. Porque se não for executado logo esse projeto, aquele edifício vai ruir, né? Ele está em muitas... Ou seja, a cidade trata muito mal o seu patrimônio, né? Ou seja, nós estamos numa cidade que nós temos obras importantíssimas a nível mundial do Artigas. Se você restaurasse aquele prédio, quantas pessoas você não ia atrair? Entendeu? Hoje está tendo muito turismo arquitetônico, inclusive no Brasil. O pessoal vem de fora para ver as obras. Vem para ver as obras do Niemeyer, vem para ver as obras... Como é que vai vir ver obras do Artigas aqui? Hoje, graças a Deus, nós recuperamos a Casa da Criança, né? Com um esforço muito grande da Wanda, que a Wanda fica todo o tempo, né? E eu sei que ela está insistindo para que seja feita essa obra da rodoviária, né? Então, ou seja, nós precisamos brigar mais pelo nosso patrimônio. Nós temos 3, 4 escolas de arquitetura e a gente não faz nada. Nós temos que brigar. Eu me lembro que quando foram demolir o Cadeião, saiu eu e o Marcos Barnabé lá da UEL com um grupo de alunos, cercamos o Cadeião, e não deixamos demolir, né? E se uniu a nós o Domingos Pellegrini, que estava passando, se uniu a nós. Eu, como era baixinho, eu fiquei na retaguarda, deixei o Barnabé e o Domingos Pellegrini na frente, e o José Tavares era o secretário de segurança, contrator, e nós não deixamos, não demoliu. E o povo queria bater na gente, que todo mundo queria demolir o Cadeião. E hoje ele está aí, recuperado, né, restaurado, né? A cidade usando, quer dizer, não é só questão de patrimônio, existia uma construção ali, é um crime você demolir uma coisa construída, que custou, né, e é recurso público, então não tem sentido, né? Então a rodoviária foi, assim, muito gratificante no início e frustrante depois, porque para a gente, quando a gente viu que entrou o museu, o Marão já falava, olha, Zani, isso aí você vê, não vai dar certo, o pessoal vai querer ar-condicionado, vai querer botar um monte de iluminação, e vai estourar com o prédio. Realmente estourou, né? E hoje esse grupo do museu nem existe mais, não existe dinheiro para manter o museu, não tem obra, né? Então,
a exposição temporária era muito mais adequada. O projeto original com que a gente propôs, né, que o Dr. Ilson Moreira queria, que o Juncker queria, era o mais adequado. Bom, antes eu vou falar um pouquinho. Ó. Eu trabalhei muito com patrimônio, hoje não trabalho mais e vou explicar por quê. Eu participei na UEL de um grupo muito forte que existia, que era o IPAC, né, que era Inventário do Patrimônio Cultural. Era um grupo interdisciplinar, onde você tinha professores da história, da sociologia, né, e da arquitetura. Aí trabalhava eu e o Marcos Barnabé, fomos da arquitetura que mais trabalhamos com isso, né? Que foi nessa época que eu inventariei as fazendas de Rolândia. Então, o IPAC trabalhou muito e eu quero destacar aqui algumas pessoas que eram cabeças, né? Que já estão aposentadas. Uma delas era a professora Ana Cleide, né? Que era realmente a que conduziu o IPAC todo o tempo, né? E outros professores, eu não me recordo. Eu quero destacar a professora Ana Cleide, que teve um papel importante. E nós chegamos a fazer seminários internacionais de patrimônio. Em 91, nós trouxemos aqui para o Brasil grandes historiadores mundial, inclusive o Maffezoli. Trouxemos alguns professores da FAO, né, do qual estou me lembrando aqui, Benedito Lima Toledo. Trouxemos Carlos Lemos. Então, ou seja, nós estávamos assim na linha de frente do patrimônio. A gente tinha os conselheiros estaduais, né? Mas aí depois a gente começa a se desencantar, porque chegamos a fazer um curso em Paranaguá, levamos alunos aqui da UEL Federal e PUC, um curso sobre patrimônio histórico e restauro, onde nós fizemos um trabalho lá de uma semana, onde a gente fizemos um projeto de recuperação daquela rua da praia ali de Paranaguá, aquela rua principal. Então, ou seja, a gente atuava muito nisso. Mas depois você começa a ver o seguinte, você faz e não vê nada concreto, entendeu? Londrina, a gente lutando, e os prédios, né? Patrimônio, madeira, ninguém respeita ninguém. Então, ou seja, aí eu fui me afastando um pouco. Hoje eu não trabalho mais com patrimônio. Mas voltando à tua pergunta, eu acho, por exemplo, os métodos de restauro, né? Tem um livrinho que eu sempre recomendo para os alunos quando vão mexer com restauro, do José Annoni, que é um arquiteto italiano, restaurador, e tem um resumo dele naquele livro do Carlos Lemos, O que é Patrimônio, e que ele fala um pouco, ele discute um pouco ali as linhas de restauro, né? Eu vou pegar vou pegar exemplo prático, né? Eu gosto muito das obras do Brasil Arquitetura, do Marcelo Ferraz. Marcelo Ferraz, inclusive, eu admiro muito o Marcelo Ferraz, porque na verdade ele não espera o patrimônio chamá-lo para ser contratado. Ele vai lá, identifica alguma coisa que tem que ser restaurado e ele atua como gestor, ou seja, ele vai atrás de recurso, né? Ele vai atrás de recurso. Foi o caso do Museu do Pão no Rio Grande do Sul que ele fez, né? Então, só para exemplificar na prática, eu acho, por exemplo, o critério adotado pelo Escritório Brasil Arquitetura, eu acho que um critério coerente, né, com a realidade brasileira. Ou seja, você mantém o que existe, né, revaloriza e coloca algo novo do lado para você poder fazer a gestão daquele bem. Porque não adianta eu restaurar se não tiver vida ali. Então, às vezes, só o edifício, igual o Museu do Pão, se vier só o Museu do Pão, não ia virar. Então ele constrói outras coisas para poder fazer a geração de recursos no Museu do Pão. Então nós temos que pensar isso hoje, né? Então pensar no turismo, Então esse edifício tem que ter vida, ele tem que ser usado. Ele não pode ficar lá com vitrine porque ele vai se deteriorar, né? Então eu acho alguns exemplos. Eu gosto muito, e o Brasil Arquitetura, o Marcelo, saiu da Lina Bobardi. Então, ou seja, ele tem uma formação, né? Desde estudante ele estagiou com a Lina Bobardi, né? Sesc, Popé. Então ele trabalhou com a Lina no Pelourinho, trabalhou em todos esses restauros com a Lina. Então ele tem uma experiência teórica e prática, né? Mais prática que teórica. Então eu cito ele assim como, quando a gente fala em restauro, eu gosto de falar da Brasil Arquitetura.